Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, ou o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha só, aparentemente, Jesus aqui, depois de ter falado sobre o divórcio, ele vem e fala agora sobre juramento. E muitas das vezes, a interpretação que algumas pessoas pegaram desse texto é que, se Jesus falou do divórcio ou de casamento nos versículos anteriores e agora fala sobre juramento, isso quer dizer que o casamento ele é um sacramento, como, por exemplo, é ensinado na Igreja Católica. Mas não. Na verdade, Jesus está falando disso aqui porque quando eles assumem um divórcio, por exemplo, como ele estava falando anteriormente do contexto de divórcio, isso aqui era uma forma de Jesus falar assim, vocês não precisam ficar jurando nada, mas a palavra de vocês precisa ser uma palavra verdadeira. Se você falou sim e casou com alguém, por exemplo, é só o exemplo do contexto anterior, estou considerando o contexto anterior. Eu não posso pegar esse texto, ler e explicar sem considerar o que ele já vinha falando. Ele está falando de divórcio, logo em seguida ele fala de casamento. Então ele não está falando que você fez um juramento e que você deve agora... Não, ele está falando o seguinte, não fica jurando, não faça juramento, mas que a sua palavra seja verdadeira. Se você falou sim, que seja sim. Se você falou não, que seja não. Ou seja, que você seja verdadeiro naquilo que você falar. Né? E a gente vai entender isso melhor aqui agora. Né? O que seria o juramento, pessoal? O juramento é como se fosse o seguinte, imagina que você fala algo que é verdade, e aí você quer trazer uma autoridade maior sobre essa verdade. Por exemplo, eu falo, olha, por exemplo, isso aqui, olha, é um potinho de álcool em gel e essa cor aqui é rosa, né? E aí eu venho e falo, olha, eu tenho tanta certeza disso que eu vou comprovar, peraí que caiu. Eu tenho tanta certeza disso que eu juro que isso aqui é uma cor rosa. Eu juro pela minha mãe, né? A gente costumava falar isso. Eu juro pela minha mãe que isso aqui é um rosa. É como se a pessoa tá assim, ô Fabrício, isso aí é rosa mesmo? Você tem certeza? Você jura pela sua mãe que isso aí é rosa? Ou seja, nossa, tá trazendo a imagem da minha mãe pro negócio. Imagina então, você jura por Deus que isso aí é rosa? Ou seja, olha o peso que você está trazendo aí, é como se Deus estivesse como testemunha daquilo que você está falando, comprovando que você está dizendo a verdade. Até hoje acontecem juramentos, né, pessoal? Juramentos mesmo assim, formais, quando, por exemplo, alguém vai num tribunal para poder dar um depoimento, né, a pessoa coloca a mão ali sobre a Bíblia, é uma forma dela jurar que vai falar a verdade, ou seja, colocar a mão sobre a Bíblia é como se estivesse ali trazendo uma responsabilidade maior para aquelas palavras que ela vai dizer, né? É claro que para um cristão isso faz, né, muito sentido ali, atrai um respeito muito maior para que ele não minta. Né? Um ímpio talvez nem tanto, ele colocar a mão sobre a Bíblia ali, ele mente do mesmo jeito, ele não está nem aí com nada. Mas é uma forma que nos tribunais se encontra de, talvez a pessoa, agora ela tem que, pelo menos eu já vi isso no filme, não sei se hoje atualmente é feito desse jeito, mas é uma forma da pessoa invocar uma autoridade maior, um peso maior para que a sua palavra seja verdadeira, para que ela se comprometa com aquela palavra ali. E Jesus aqui nesse contexto, gente, ele está falando sobre isso porque naquele contexto bíblico ali, os homens, eles meio que, como é que eu posso dizer? Os mestres da lei, os fariseus, esses homens mais sábios e inclusive mais hipócritas, eles acabavam distorcendo as coisas, a palavra de Deus, para poder, aquilo que eles falaram, eles não cumprirem. Por exemplo, eles colocavam como se uma pessoa jurar pelo nome do Senhor ou por algo relacionado ao templo, a algo que relacionava diretamente com a religião ali, fosse um juramento pesado que você precisava cumprir até o fim. Já se fosse um juramento que não fosse por Deus ou por algo tão sério assim, aí você não tinha tanto que cumprir, sabe? E aí muitas das vezes eles prometiam coisas, eles falavam coisas e depois não cumpriam essas coisas. E aí eles deturpavam, não, mas nós não cumprimos porque isso aí não é uma coisa direcionada, ligada diretamente a Deus, então a gente pode descumprir. Agora, se fosse um juramento ou uma promessa ou algo feito diretamente a Deus, já seria diferente. O que Jesus quer ensinar aqui, pessoal? Vamos ler texto a texto para que a gente compreenda. Olha só. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Isso está onde? Está lá no livro de Levítico, né? Deixa eu colocar aqui para você. Está lá no livro de Levítico, capítulo 19, verso 12, e lá em Números, capítulo 30, verso 2. Esses textos estão falando sobre o juramento. Então Jesus está lembrando, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente. Ou seja, não diga que você está fazendo uma coisa, sendo que você está fazendo outra. E nem invoque o nome de Deus para ser testemunha disso aí. Porque você vai estar mentindo. E ainda vai estar trazendo Deus como testemunha. Então Jesus está falando aqui, olha, o juramento que vocês não devem fazer é um juramento falso. Foi isso que vocês ouviram. Porém eu digo, olha só, mas eu digo, não jurem de forma alguma. Nem pelos céus,
E aí ele começa a explicar. Então, ó, a primeira coisa que Jesus vai falar é: vocês ouviram o que foi dito, não jure falsamente. Porém, eu digo para vocês, não jure de forma alguma. Ou seja, Jesus está falando aqui para eles que eles não devem jurar. E que tipo de juramento é esse, pastor? Será que isso é o mesmo que uma promessa, que um voto? Porque a gente vê, por exemplo, lá no Antigo Testamento, aquela Ana, né? A mulher daquele... como é que era o nome do marido da Ana? Esqueci. A mulher, ela ora, ela pede ao Senhor um filho e faz até uma promessa que se o Senhor a desse um filho, ela dedicaria ele para o Senhor. E aí, ela tem o filho e dedica ele para o Senhor. Tem outras pessoas que, no momento de desespero, acabam também fazendo juramentos e promessas e votos que depois, no momento de lucidez, elas não conseguem sustentar. Então a Ana, mulher do Eucana, ela fez uma promessa ao Senhor, um voto ao Senhor, e ela cumpriu aquilo. Inclusive, a Bíblia orienta que se você faz um voto, você deve cumprir. Só que tem um detalhe, gente. Jesus, com isso aqui, ele está mostrando para as pessoas que o voto em si, ou a promessa em si, por exemplo, tem pessoas que fazem uma promessa: Senhor, se eu conseguir, né, eu estou muito apertado de dívidas, eu tô na pior, Senhor, se eu conseguir me livrar dessas dívidas, se o Senhor me ajudar a me livrar dessas dívidas, eu vou pagar, eu vou fazer uma promessa aqui para o Senhor, que eu vou andar de joelho daqui até lá na praça da cidade. E aí a pessoa vai, consegue aquilo e vai de joelho, como se Deus estivesse lá do céu. Eu falei: epa, agora você vai ter que cumprir, eu te dei e você agora precisa cumprir. Então a promessa, nesse sentido, muitas das vezes utilizado, né, pelas pessoas da Igreja Católica, e muitos cristãos também, na ideia de, um voto que eu fiz com o Senhor. Eu fiz um voto, que voto? Que se o Senhor fizesse tal coisa para minha vida, eu ficaria tantos dias, né, sem, ou então eu nunca mais iria fazer tal coisa. Só que aí depois você está querendo fazer aquela coisa nem é pecado, você poderia fazer aquela coisa, mas aí você está agarrado num voto e você, agora eu não posso, porque eu fiz o voto. Vocês estão entendendo? Aí, o que acontece? A gente vê que esse tipo de promessa, ou de voto, ou de juramento, nesse sentido, é um tipo de barganha. É como se falasse o seguinte: olha, Deus, se o Senhor me der tal coisa, eu faço tal coisa. Aí Deus fala: então eu quero essa tal coisa que você está me prometendo aí, então beleza, toma o que você está querendo. E aí você vai e recebe aquilo que você está querendo, aí é como se Deus ficasse agora: e aí, vai lá, cumpre aí o que você prometeu. Sabe? Jesus está falando: não jura. Não jure desse jeito. Não jure, porque a sua palavra, ele vai falar, a sua palavra deve ser verdadeira e ponto final. Você não precisa trazer como um juramento ou como uma carga, porque o homem promete coisas de pé, irmãos, e não consegue sustentar sentado. É só você olhar. Quantas vezes você já falou que, Deus, a partir de agora, Senhor, eu quero ter e eu vou ter uma vida de oração constante. Aí passa 2 semanas, você já está lá desanimado, aí tem dia que você dorme sem orar, você acorda e já vai trabalhar e nem lembra de oração. Aí o Senhor dá um chacoalhão em você volta: não, Senhor, mas a partir de agora eu vou ser fiel, eu vou continuar. E aí passa mais 3 semanas, você está daquele jeito de novo. Por quê? Porque é como se Jesus estivesse falando assim: olha, você não consegue se sustentar na oração, você não consegue mudar a cor de um fio de cabelo seu. Como que você vai conseguir sustentar uma palavra, invocando inclusive Deus para essa palavra? É a forma de Jesus mostrar que nós, seres humanos, somos falhos, somos inconstantes. Nós precisamos entender que tudo que recebemos, irmãos, da parte de Deus é graça. É por graça, é por favor imerecido. Isso é graça. O nosso Deus, ele nos supre. Quando Jesus, ele vai falar disso mais para frente, lá no capítulo 6, ele vai citar o seguinte: olha, os passarinhos, eles não plantam, eles não colhem, mas Deus sustenta todos eles. Os lírios do campo não tecem roupas, mas Deus os veste muito bem. Então por que vocês estão preocupando com as coisas da vida? Aí, por exemplo, se Deus me livrou de alguma situação, ou se Deus me deu algo, eu vou querer pagar por esse algo? Será que eu sou capaz? O passarinho consegue pagar a Deus pela comida que ele encontrou todos os dias para comer? O lírio do campo consegue pagar ao Senhor pela linda veste que o Senhor deu? Assim como nós, irmãos, tudo que recebemos é pela graça de Deus. Sabe? O favor de Deus está sobre nós. Por isso que nós devemos, é claro, humildemente agradecer, pedir, mas jamais achar que nós somos poderosos o bastante para poder falar: Senhor, se o Senhor me der isso, eu te dou isso.